Se rezarmos como um gringo, então jogaremos como um gringo. Boa. Disse o The Times, e não só o The Times, né? A Folha de São Paulo também. Perdemos a Copa porque deixamos de ser católico. Uma porrada de gente começou a falar sobre isso no Twitter, né? Gente que... Esse pra mim é um tipo de take esquizo, de cara muito... um tipo de cara, sujeito muito específico. Acho que extrapolou, cara, virou debate sociológico mainstream, né? Tipo, mídia internacional fez cobertura, Folha de São Paulo fez cobertura. E é um debate até interessante, né? Interessante, mas eu não gostei muito das opiniões que eu vi por aí, não. Não, opiniões horríveis, horríveis. Cara, esse aqui eu acho que é um dos melhores, né? Primeiro, inglês fica muito melhor do que em português, né? If we pray like a gringo, then we play like a gringo. Então é quase a literação perfeita. Mas enfim. E aí, entregando cara, aí sua anglofilia. Minha anglofilia total. Mas inglês é uma língua melhor do que português pra esse tipo de, sabe? Chapada. De aquela pegada. cortada, aquela fatiada. Aquela fatiada linguística, sabe? Mas enfim. O argumento essencialmente é esse, né? Cara, o Brasil virou católico e aí perdeu a essência brincalhona e leve do catolicismo. Virou protestante. Desculpa, virou protestante e perdeu a essência brincalhona e leve do catolicismo. Por isso o nosso futebol deixou de ser joga bonito e agora a gente só perde na Copa do Mundo. E aí esse exemplo aqui é um que eu acho mais bizarro. O mais notório é o atacante Neymar da Silva Santos Júnior, famoso Neymar Júnior, que tinha fama de playboy antes de ser batizado e renascer em 2017. É tipo, mudou cara, alguma coisa na fama do Neymar? O meu take é absolutamente esse, é fundamentalmente esse. É que o Brasil tá fazendo a transição religiosa, mas isso não se expressou no povo em si, cara. As pessoas não mudaram, né? O Brasil ficou mais diligente, protestante, virou uma sociedade de maior confiança, né? Confiabilidade, tipo, é a mesma coisa agora evangélica. É igual o Neymar. O Neymar é o símbolo perfeito dessa transição religiosa. O Neymar era católico, provavelmente batizado, mas não era o católico, né, que professava, praticante e tal. E aí ele teve uma experiência de conversão em 2017 e não mudou porra nenhuma. Se qualquer coisa, piorou muito, na verdade, né, porque filhos bastardos, etc. Enfim, né, tá gordo agora, inchado de vodka com Red Bull. Parece que o Neymar é viciado nisso. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue se envolver que com isso. Que atire a primeira pedra, irmão. Quem nunca tomou, não, mas assim, cara, ficar viciado em vodka com Red Bull, porque você só não fica viciado em vodka e virou um alcoólatra. Cara, a parada é que ele tomou vodka Red Bull em festa, cara. Aí ele é viciado em festa, né? Quantos por cento dos caras são viciados em cocaína? Você não acha que também o vício em cocaína do cara é altamente atrelado a um vício em festa? Puta, pior que eu discordo, cara. Tem muita profissão que é você tá aqui, cocaine power. Você já tá meio... Não, eu tô... Não, aí... É porque eu tô... Aí eu vou ter que discordar. Aí... Óbvio que não seja leviano, não seja leviano. Sandro Aécio Neves, famoso... Muito político. Famoso... Muito motorista de caminhão. Rebite. Sábado você tem um compromisso, é muito sério, vai ter congresso do MBL aqui no Rio de Janeiro e a gente vai estar e vai falar lá. Exato, então sábado, dia 18, tem um código especial Novos Clássicos, o código é literalmente Novos Clássicos, que você ganha um desconto, né? 15%. 15%. Desconto bom, não vou mentir não. Pois é, e aí, cara, vai ter a gente, vai ter o resto do pessoal, o Renan vai estar, o Arthur, Kim, Guto, Busnello, Bombeiro Rafa, Hélio Seco, enfim. Mas vai estar a gente, né? Que é a coisa mais importante. Eu sei que é o que você quer, cara. Enfim, Clube Monte Líbano. Táxi. Taxista. Tem muito taxista cheirador também. Todo mundo sabe. Se não fosse o pó, os táxis não funcionariam. O Rio de Janeiro, a mobilidade urbana no Rio. Mas enfim, te perdoo. Vamos ver o vídeo aqui do cara da Folha também, porque ele resume bem. O cara foi eliminado. O cara é antropólogo pela UFRJ, né? Então ele é de um recorte social bem interessante, assim, bem alheio ao futebol, bem anti-evangélico. Que também é uma das coisas que mais meio que caracteriza todo esse debate sobre, o Brasil é melhor quando era católico ou evangélico. Tem muito desse viés anti-evangélico do pessoal de esquerda, mas enfim. Eliminado da Copa do Mundo porque nós viramos uma nação evangélica. Talvez você também tenha passado por essa história aí no seu feed. Amigos do país inteiro me mandaram mensagem perguntando, faz algum sentido isso? Em resumo, o argumento é que... Mano, a ideia de você perguntar sobre a eliminação da Copa pro Rodrigo Tonion, tá ligado? Antropólogo da UFRJ é insana, sabe? É bolha, né? É uma bolha muito diferente da nossa, cara. Jeito de jogar. Na nossa bolha em geral, o pessoal vem falando comigo, né? O pessoal sim. já chegou. Pessoa, não dava pro Neymar daquela fatiada, não? Em geral, o pessoal fala, pessoa, o Vitória da Conquista, mano. O que tu acha que vai acontecer? Como é que tá a temporadinha pro Vitória da Conquista e tal? O pessoal agora tá com a Maria e fala essa porra de fatiada. É engraçado porque no filme não é meme mesmo, mas é tipo de signaling de ceboleiro. Agora a bem fatiada. Treinador de futebol do TikTok fica falando, não, você tem que bater na bola, pegar ela aqui, ó, fatiada. Aquela fatiada, que é altamente estúpido. Mas enfim.
jogar futebol, aquele que nos fez pentacampeões mundiais, teria todos os predicados católicos. Ele encarnaria o improviso, a alegria, a festividade. Improviso ser um predicado católico é meio bizarro, na minha opinião, né? Ok. Alegria, festividade, eu até entendo. Não, de fato festividade é. Consagraria, afinal, aquilo que Paolo Pasolini se referiu quando disse que o futebol brasileiro é pura poesia em oposição à prosa europeia. Em qualquer argumento, se alguém fala sobre poesia, você já pode imediatamente jogar fora, entendeu? Cara, Sempre que alguém faz uma analogia, compara alguma coisa à poesia, o cara com certeza tá falando merda. A minha resistência, a minha tolerância a esse tipo, cara, tem caído drasticamente, cara. Muito difícil. Tá muito difícil lidar com um cara que cita... Vai fazer um argumento bobo, né? Fundamentalmente, todo o cerne desse debate é bobo. E aí o cara cita o Pasolini. Tá difícil pra mim, cara. Nesse caso, a alegria, o improviso, a festa seria católica, enquanto, por outro lado, a onda de jogadores evangélicos na seleção brasileira nos teria levado pra disciplina, Disciplina, mano? Neymar Júnior é o símbolo da disciplina. Sabe? Vinícius Júnior também, mano. O time inteiro, cara. Pelo amor de Deus. Individualismo, para o jogo quadrado, que não teria nada a ver com a nossa alma profundamente católica. Bom, a verdade é que esse argumento não para de pé. Puta, graças Obrigado. a Deus. Se redimiu, puta que pariu, gênio. A associação entre o aumento do pentecostalismo no Brasil e a derrocada da seleção brasileira nas últimas 6 Copas do Mundo é tão direta quanto o fato de que depois que inventaram a Air Fryer, a gente nunca mais ganhou uma Copa. Bom, brincadeiras à parte... Tá fazendo um argumento de que correlação não é causalidade. Muito bom. Mas esse argumento ele guarda um elemento fundamental nas discussões futebolistas. Argumentos como esse operam 2 movimentos ao mesmo tempo. Por um lado, eles ajudam a preservar a ideia de que essencialmente nós somos muito bons de bola. E por outro lado, que se há alguma coisa dando errado no campo, é por um fator externo, alheio à nossa aptidão inata por jogar bem. E aí a gente pode discutir tudo isso sem nunca discutir de fato o futebol, o jogo. Mas para aqueles que ainda insistirem, basta lembrar a seleção vitoriosa, pentacampeão em 2002, o círculo de oração que se fez no centro do gramado, com todas as marcas do pentecostalismo que vigorariam nas décadas seguintes. Daria também para dizer que historicamente evangélicos no Brasil têm iniciativas como os Atletas de Cristo, que formam muitos jogadores profissionais e atletas olímpicos, inclusive. A gente não perdeu. Mas enfim, o que você acha do argumento no geral, cara? Cara, o que pra mim é alienígena é justamente a pretensão de que mudou alguma coisa, entendeu? Em termos populacionais no Brasil, a gente tá passando por uma... gradativamente se tornando uma sociedade austera. Na verdade, se qualquer coisa eu diria que a gente tá cada vez mais perdido nos vícios, né? Assim, e aí, de novo, isso é difícil de quantificar, mas, porra, avanço de bet, avanço de... Enfim, cara, Bali Tadala, assim, esteticamente, sabe, expansão de cultura de celebridade, sabe, eu acho que mistura de crime com política, eu acho que o Brasil, de qualquer forma, tem, sobretudo, avançado sobre seus vícios. Isso é muito pouco protestante, né? Eu acho difícil também consolidar o que seria protestantismo, dada a variedade, né, de seitas, né, tipos diferentes, doutrinas evangélicas. Tipo, não é uma transição para uma sociedade tradicional, para uma sociedade weberiana. Os argumentos, boa parte dos argumentos, eles são quase isso. Sim, e o que é absurdo, né? Porque a vertente protestante que o Brasil, ela aderiu, ela é uma vertente protestante que é formada nos Estados Unidos no final do século XIX, que não... Enquanto, tipo, os protestantes mais tradicionais já estavam deixando de sequer acreditar em Deus, sabe? Então, se você faz meio que uma genealogia, né, de onde tal pastor foi treinado, quais são as influências intelectuais dele, você vê, cara, claramente que o protestantismo de hoje não é descendente dos caras que eram, tipo, protestantes tradicionais, assim, sei lá, 130 anos atrás, sabe? Os protestantes tradicionais de 130 anos atrás, eles literalmente, cara, estavam virando ou universalistas ou só parando de acreditar em Deus, cara. Tá virando ateus. Enquanto esse movimento evangélico chegou no Brasil, ele vem de um dos reavivamentos cristãos que acontecem nos Estados Unidos no final dessa época, que é muito associado a esse movimento de falar em línguas, essa participação na igreja que é muito espalhafatosa e tudo mais, que ela também não seria o que o Weber trataria como protestante, entendeu? Tipo, total. Se o Weber visse um neopentecostal, né, dos Estados Unidos de 130 anos atrás, ele não olharia pra esse cara e falaria ética protestante. Total. Era exatamente isso que o Zwingli queria na Suíça. Não, tá ligado? Não, mas eu acho que se qualquer coisa, cara, na verdade é o oposto disso.
O evangélico brasileiro, ele é um aprofundamento dessas características que as pessoas tipicamente atribuem ao catolicismo. Então, ser espalhafatoso, ser improvisado, exagerado, Improvisado festivo. e católico, pra mim, isso não tem literalmente nada a ver, né? Não, mas de ser uma coisa menos estrita, sabe? Uma coisa meio extravagante. Mas... Não ser puritano, que você tá falando. Cara, mas eu não sei se puritano vai comunicar exatamente o que eu tô querendo dizer, mas essa coisa dos exageros, da muita coisa, do chiaro-escuro. Eu acho que o pentecostal brasileiro, ele é mais barroco como personalidade, cara. Eu, como um grande entusiasmo do barroco, fico profundamente ofendido. Não, mas eu digo barroco em tipo de personalidade mesmo. Pegar personagens que são barrocos, sabe? O cara que tem grande contraste na vida, ele luta muito duramente com a sombra dele, sabe? Eu acho que é mais exagerado. Você acha que o Neymar luta muito duramente com a sombra dele? Eu acho que o Neymar é um personagem mais barroco do que, sei lá, basicamente todos os jogadores de futebol que já passaram no Brasil, cara. Porque o Neymar, o evangélico no geral, cara, porque o arrependimento deles é muito grande, muito espalhafatoso. Mas é tudo meio falso, né, cara? Essa é a parada que me pega, assim, entendeu? Cara, eu não sei. No caso do Neymar, sim. Mas no todo, assim, em Brasil... Enfim, se você for protestante, a gente tá falando especificamente dessas coisas bem neopentecostais, né? Estamos falando dos presbiterianos, batistas, etc., que de fato tem uma tendência de levar a fé deles mais a sério. Sabe, mas essa dicotomia barroco, tipo, cara, a minha mente ama a Deus, mas o meu corpo quer pecar, sabe? Eu acho que isso é muito pentecostal, cara. Eu acho que isso é muito pentecostal. E aí, na hora que o cara se entrega pra Deus, ele faz mais show, na hora que ele cai no vício, ele cai mais no vício, entendeu? Eu acho que é mais extremo. Porque pra mim eu associo a parada do show como sendo uma coisa falsa, fundamentalmente, sabe? Cara, enquanto, tipo, eu não sei se... Mas tem muito evangelho, cara, pra ser, tipo, sabe, ser tudo falso. Nego acredita, cara. Michele Bolsonaro. Eu quero falar dela também. Estamos falando de evangelho, a gente vai falar dela. Quero falar agora. Vamos falar agora. Eu acho que é falso também. Eu acho que é falso. Sim, mas... Cara, tem muita gente que acredita, cara. Que é aquela coisa de... Sabe, eu não sei até que ponto dá pra ser verdadeiro mesmo. Tipo, eu acredito que o estrito cumprimento da fé você não é uma coisa com tanto, caralho, nuance, tanta loucura, assim. Eu não acredito que a maior parte das pessoas tem grandes tentações na vida dela. Eu sei que as tentações aumentam muito conforme a tua responsabilidade. Então, do pacato cidadão, cara, de verdade mesmo, eu acho que as tentações não são tão grandes assim. A tentação do cara é de... Caraca, eu preciso ir pra balada, tomar vodka com Red Bull, meu parceiro. Cara, minha mulher tá em casa, tá na o vodka com Red Bull tá me chamando. Que é aquela... Exato, cara. Que não é aquela tentação. Mas pro cara que é alcoólatra, acho que é uma baita tentação, entendeu? Pode ser, mas o que eu quero dizer é que... Eu não sei se é justificado isso eu tô sendo absolutamente minoritário nesse debate, tá? Eu acho que, de certa forma, um pentecostalismo pode ser até um aprofundamento desse caráter brasileiro, assim, cara. Eu acho que hoje em dia o catolicismo, de forma geral, ele é mais estrito, né? Mais organizado mesmo, mais conservador, né? Mais, sabe? Uma coisa mais estruturada do que o pentecostal. O pentecostal seria... A gente teria que aprofundar o joga bonito se essas coisas tivessem qualquer relação. É porque, de novo, são duas variáveis. Mas aí entra na parada que o Renan falou, né? Na live dele, não sei se você chegou a assistir, mas quando o Brasil foi eliminado, ele fez uma live que ele fez um discurso, sei lá, 30 minutos. E aí quando eu vi o vídeo, eu fiquei, puta, cara, Renan, caralho, fudeu. Vai atacar a seleção brasileira, vai falar merda do Neymar e tal. O timing é muito ruim. Eu fiquei tipo, cara, o timing é ruim, mas eu fui ver a live dele e falei, cara, não é que o argumento dele é interessante. Ele fala que, na verdade, essa porra de joga bonito só é uma mentira, cara. Que a seleção brasileira nunca foi essa porra de joga bonito, que é tipo... Ah, não, os europeus, eles têm todo um esquema tático, futebol duro, aguerrido, E enquanto o brasileiro tá só sambando no campo, blá. E aí, magicamente, sabe? Através do samba e do axé em campo, a seleção tá fazendo gol. Tipo, não, brother, o Pelé é o exemplo claro de um cara que sempre se destacou, mano, pela força física, pela capacidade, tipo, puramente atlética dele. Mas o Garrincha? Eu não sei, eu não vi jogar igual o Pelé. Caralho, tô gastando. Mas sabe, ele fez um argumento que você pega as seleções do Brasil, não tem essa porra de joga bonito, é meio que uma mentira, sabe? Ele não jogava não é essa ideia de que, nossa, o Brasil é a única seleção que dribla e ela não tem nenhum rigor tático, não tem nenhum rigor de, tipo, disciplina e de levar o jogo a sério. Isso é absurdo, entendeu? E eu achei isso um argumento interessante, cara, porque a ideia de que, através do samba e do... Caraca, e do axé, do maracatu, em campo, e do berimbau. Sabe, você vai estar lá sambando em campo, o seu rival vai... Oh, meu Deus! Húngaro, eu não sei como responder taticamente. Oh, meu Deus, olha os quadris desse homem, tá ligado?
E aí cara, você vai fazer gol, isso só soa uma parada totalmente fantasiosa, tá ligado? Eu acho que talvez é mais uma questão de pesos atribuídos à coisa, tá? Tipo, a Nike transformou isso, que talvez fosse um caráter secundário, ou mesmo terciário da seleção brasileira, no pique Brasil. Isso que define, entendeu? E aí o Renan fala que o argumento dele é que Eu não literalmente... sei se joga bonito nunca existe. Aí é Cara, foda, então, a palavra joga bonito Não. é uma coisa de gringo. Ninguém no Brasil fala essa porra de joga bonito. É uma Mas propaganda piece, cara. É um Mas psyop. qualquer pessoa que vai ver vídeo sobre esses canais americanos, ingleses, enfim, da anglosfera falando sobre o futebol brasileiro, os caras garantidamente vão dropar joga bonito. É igual a parada La Mano Dura. Quando os caras falam sobre política de segurança pública mais rígida na América Latina. Mano, no Brasil ninguém fala de mano dura, a mão dura, ninguém fala dessa porra. Eu não sei se no resto da América Latina o nego fala, mas eu suspeito que não. Porque de tudo que a gente já leu de política da América Latina, em geral, ninguém usa essa porra. A não ser um tipo muito específico de gringo, que é esse estilo meio Johnny Harris, sabe? Que é o gringo que tenta se fingir meio que... Ah, não, eu sou um grande conhecedor das culturas. Eu não falo Pakistan, eu falo Paquistão. Eu não falo Iran, eu falo Irã. Esse é o tipo de gringo que fala... the Brazilian national team, and the joga bonito, Nayib Bukele, La Mano Dura, sabe? Cara, mas eu acho que de novo, as pessoas hoje em dia elas tentam categorizar os estilos das, tipo, consistências tradicionais mesmo das seleções. Aí tem lá, Espanha, que ganhou hoje. Posse de bola. Faz sentido pra você? Cara, faz sentido no time de 2010 do que eu vi hoje, cara. Mas hoje teve pra caralho. Não, tudo bem. Hoje meu amigo, teve. eu vi esse jogo como eu vi, como eu tô vendo você agora aqui. Mas... Outra seleção. Mas Suíça. É eterno? Suíça. Consistência defensiva. Ferrolho suíço. Quem nunca ouviu o Galvão falar isso? E Brasil é a finta. Joga bonito. É um pouco de flair. Samba É futebol. o maracatu. É o boi chá-chá-chá. bumbá. É o boi bumbá, entendeu? É o caboclo, é tudo, entendeu? São palavras. Não entendeu? Eu acho que um pouco, sim, cara. Mas, de novo, Mas, Antônio, a parada, cara, e aí entra a diferença entre eu e você, cara. Eu sinto que você cai nesse tipo de engodo mais fácil que eu, mano. Pô, eu cara. nunca vou me esquecer, mano, de você argumentando que, nos rincões do interior do Brasil ainda tem pessoas que são pobres e têm almas puras, né? Tipo, Vocês estão aí, vocês estão Que aí. mentira, que mentira. Isso é mentira, cara. Se isso talvez existiu no passado, que eu não tenho certeza que tenha existido, hoje, meu irmão, você vai no interior, você vai ver mais putaria do que você vê na cidade grande. Entendeu? E a parada do joga bonito também, cara. É meio que uma coisa meio... Cara, você vai ver mais joga bonito na Hungria. Entendeu? Você vai ver mais joga bonito na Suíça do que você vê no Brasil. Eu acho também, cara, pode ser uma coisa de etapas diferentes do futebol mundial. Eu tô fazendo advogado do diabo. Eu acho que o Renan tá certo no ponto de que o Brasil não é só maracatu, entendeu? E boi bumbá. Tem também treino, porra. Tem que ter condicionamento físico e tal. Tática, né? Estudo, esforço, etc. Beleza, sim, fato. Mas, por exemplo, compara o Brasil que tinha o Garrincha, o Pelé. Porra, Brasil. Faz seu argumento, vamos lá. Com a Hungria. Que é um time que tinha um futebol mais rígido mesmo, pô. Cara, o Brasil tinha um homem de pernas tortas que driblava pra caralho, cara. E aí, só o Brasil tinha. Naquele ponto ali, inegável. Mas aí é aquela parada, tu vai Ou falar... então, eu lá, agora já vai começar a larpar mais, assim. Vai ficar menos factual, mas... Hang on. Hold on. 82, a melhor... Bro, o que eu vou falar é ciência. Não é opinião. É dita a seleção mais maravilhosa que o Brasil já teve. É o time de 82. Tinha grandes nomes. Falcão, Zico, etc. Era uma seleção que jogava bonito. Era mesmo? Tá ligado? Quantos jogos da seleção de 82 tu já viu? Cara. Já parou pra ver VT da seleção de 82? Já, pô. Lance. O cara tá lá mentindo na cara dura. Eu já devo ter visto, cara. Devo ter visto, né? Eu não lembro particularmente. Mas a parada do Garrincha sempre me pegou muito, cara. Cara, o Garrincha é uma figura impressionante, cara. Mas não tem nem vídeo direito de Garrincha jogando, cara. Claro que tem. Porra. Vou botar aí, pô. Mas enfim, cara. Vamos voltar pro... Voltando sobre a análise antropológica, religiões. Então, enfim, aqui esse é um debate que a perspectiva do gringo, né? Que o brasileiro, no caso, discordou. O Brasil era melhor quando seus jogadores eram mulherengos, beberrões e um pouco fora de forma. Pô, tá descrevendo o Neymar perfeitamente, né? Em outras palavras, quando se comportavam como católicos, argumentava uma publicação no X que se autodenominava Instituto de Estudos Hispânicos.
afirmava que a esterilização protestante evangélica achatou o futebol brasileiro, arruinou o samba e destruiu o estilo. Pra você ver, os caras estão falando de samba, cara, tá ligado? Tá misturando futebol e samba, mano. Aqui tem o Vini Júnior com um cardeal. Pizza Bala? É ele? Não sei, cara. Pô, não tá na legenda, não? Não. Opa. Desde então, a discussão assumiu um tom nacionalista, com muitos sugerindo que o cristianismo evangélico é uma importação cultural dos Estados Unidos. Isso é, obviamente, verdade. Um país com um histórico pouco inspirador no futebol, não no futebol americano, e que essa seria a raiz do problema. Reze como um gringo, jogue como um gringo. Foi como um meme e resumiu a situação. O debate se baseia em linhas gerais e algumas verdades. Desde a última vitória do Brasil na Copa do Mundo, contra a Alemanha por 2-0 no Japão, em 2002, o Brasil passou por uma significativa mudança religiosa, beleza, todos nós sabemos isso. Aí fala que os jogadores professam fé. Mas, cara, eu acho que tem uma coisa interessante que eu sinto que esse tipo de coisa é meio evangélica, sabe? Que é o cara perde o jogo e ele tem que ficar chorando, todo respeito ao Neymar, igual uma puta, cara. Eu vi o jogo a gente acabou de ver a França sendo eliminada. O Mbappé não chorou, cara. E aí, é foda, o nego depois vai pegar uma parada não, o Mbappé chorou assim. Até onde eu não vi. Eu não vi, então não aconteceu. Argumento forte aí. Entregou igual o meu argumento do Brasil de 82, né? Mas, tá ligado? Precisa disso, cara. Mano, sempre me incomodou profundamente essa porra de vocês ficar chorando, cara. Cara, desde que eu me lembro, mano, nas Olimpíadas de 2008, cara, quando o César Cielo ficou chorando. Igual uma puta, mano. Na piscina de natação. Porque ele tinha ganho, eu fiquei, cara, você ganhou, cara. Você devia estar meio que triunfalista, assim, cara. Não. Por que você tá se emocionando dessa forma ridícula, entendeu? Eu entendo um pouco o que você tá falando. E pra mim, isso é uma coisa meio do Brasil evangélico, sabe? Pra mim, isso meio tem... Eu sinto que é isso que a Damares quer que você faça, cara. Mas aí, pessoal, voltando ao meu ponto, você não acha que isso é mais católico no que as pessoas estipulam, o que as pessoas acreditam ser catolicismo? Que é mais exagerado, mais emotivo, emocional, mais festivo, mais performativo até. Em comparação... Não, eu não tô dizendo que o catolicismo é isso, mas em comparação com a porra de um calvinista, cara. Não... Tudo bem que o calvinista seria mais estrito ainda. O que eu estou dizendo é, as pessoas fazem esse argumento, um argumento que assim, o Brasil era um país católico e virou um país calvinista. Isso é ridículo. Mas não é, na verdade, o Brasil era um país católico, como esses caras entendem católico, e agora ele virou ultra católico, porque sobre os mesmos critérios... Porque esses caras também... É porque pra mim associar ser tipo uma fraude performática com catolicismo é um bagulho meio zoado, assim. Não, entendeu? cara, mas eu não estou dizendo que eu acredito que o catolicismo é isso, mas eu estou dizendo que é mais showy do que o calvinismo. Cara, mas eu acho que não no nível individual, cara, entende? Porque essa é a parada importante pra mim, que eu entendo que uma igreja católica ela vai ser mais decorada. Mas entendeu? o povo mesmo... Calma. As festas católicas vão ser mais, de novo, decoradas. Agora, o seu povo vai ser um povo que fica se mostrando, eu não acho que isso é católico, cara. Compare um italiano com um holandês. Mas isso não tem nada a ver com a religião, cara. Concordo com você também, mas de novo, voltando ao cerne desse texto, de toda essa argumentação. O italiano, ele é católico, o espanhol é católico. Mas o italiano, espanhol, ele fala alto. Mas ele não fica chorando igual uma... Entendeu? Não, eu também acho que não. Anton, você grande apreciador da série Sopranos, cara. Isso... Com que frequência o Tony Soprano faz isso na série, mano? É raro, mas ele chora. Ele chora. Mas ele tá indo no terapeuta, cara, porque ele não aguenta mais ser esse strong silent type. Entendeu? Ele esse é todo type, mano. Como sabe? Um strong silent type, eu choro. Eu sou emotivo. Evangélico! Não, eu sou emotivo. Mas de uma forma genuína. E... Eu não sei, cara. Eu acho que... Porque essas pessoas acreditam ser catolicismo, isso é o mais. É o mais ainda, entendeu? É porque pra mim isso é... Eu tô resistindo tanto... Porque isso é, pra mim, uma parada muito claramente evangélica, sacou? E eu não tô nem falando protestante, eu tô falando evangélica. Essa parada de, cara... Você ter que mostrar como que um acontecimento te impactou profundamente, você meio que tem que fazer um show. E, sabe, isso é uma parada muito evangélica. Isso não é nem puritano, nem católico, brother. Sabe, você meio que demonstrar... Caraca, como uma situação te impactou profundamente, aí você tem que fazer um show, aí você começar a falar em línguas, entendeu? E aí, caraca, o seu processo meio de conversão é uma coisa espalhafatosa, entende? Cara, tá entendendo o que eu tô falando? Não, total, mas, de novo, eu acho que se eu fizesse, eu poderia fazer um esquema perfeito. As pessoas acham que o Brasil tá indo de um país emotivo pra um país sério. O Brasil está indo de um país emotivo pra um país descontrolado, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas é descontrolado só nas emoções de puta. Não é descontrolado nas outras emoções, entendeu? Por exemplo, o Romário era um cara meio esquentado. Quem na seleção brasileira é particularmente esquentado, assim? O cara que tem meme... Porra. Entendeu?
A única emoção que os caras são descontrolados é chorar, cara. Era o Anthony, né? O Anthony que era cabeça quente, né? Eu nem jogou essa Copa. Mas Anthony que levou 2 mulheres pra última Copa também. Eu tô falando dos excessos, dá muita coisa, cara. Mas o é porque pra mim são duas ficando coisas diferentes, cara. Excesso e ser, alegria, tipo, espalhafatoso. É porque isso não é alegria. Não, ser emoção. excesso ser espalhafatoso. Sentimento. Porque tem sentimentos e sentimentos, cara. Entendeu? Perfeito, pessoa. Mas isso tá mais próximo. Eu da me considero um cara com uma Você é um temperamento. Você é um cara seco. Entendeu? Eu me considero um cara com Você temperamento. é seco. Mas a parada, Anto, é isso. É tipo, vamos lá, você tem um triângulo. O problema, na minha opinião, é esse, cara. Tem que pensar triangular, cara. Tá pensando unidimensional. Cara, acho que a gente deveria Você pensar octogonal, cara. Tá reduzindo. Hexagonal, tem um triângulo. Uma dessas pontas desse triângulo pode ser a Holanda. Protestante, puritana, calvinista. Que o cara não tem nenhuma emoção. Ele não vai chorar, não vai ficar puto, não vai ficar feliz, não vai ficar nada. Ele só vai ficar na dele. Aí, na outra ponta, você pode botar... Sei lá, pode ser a Itália, pode ser a Espanha. Que o cara, ele vai ficar puto, vai ficar feliz, mas ele não vai fazer isso, cara. E aí a outra ponta, você tem essa porra, que é o cara que só fica meio que... Ai, meu Deus, o Brasil foi eliminado. Que é uma coisa meio Bolsonaro, cara. Entende? Mostrar... Cara, você consegue... Você consegue imaginar o Hernan Cortés fazendo igual o Bolsonaro fez? Francisco Pizarro. Tomando a facada na barriga? Entendeu? Marco Polo. Entendeu? Italiano, esse. Fernão... Eu tô com Ferdinand Magellan na minha cabeça, mano. Caralho, Magalhães. Ferdinando Magalhães, entendeu? Fernão Magalhães. Vasco da Gama, você consegue imaginar o Vasco da Gama cortando a barriga dele e mostrando as tripas, cara? É que hoje você tá comparando assim, navegadores lendários com merda igual o Neymar, né? É isso aí. E o Bolsonaro? Tomei outro. E o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro. Não, é porque sim. Pra mim, cara, o universo Neymar-Bolsonaro não é um universo que eles e o Fernão de Magalhães, cara. Professor, eu amo a Igreja Católica. Amo. Fui criado na escola católica. O que você acha que o Fernão de Magalhães falaria disso? Cara, é a mesma coisa que o holandês ia fazer, porque eles estão tão próximos no eixo de ser uma pessoa normal e essa porra é tão destemperada. Obrigado. Mas isso não prova o ponto de que é um triângulo. Só uma linha, tá muito estressada, assim. Se você botar assim em escala, isso... De novo, cara, eu acho que o Brasil é um país que está sem bússola, sem medida mesmo. As pessoas estão destemperadas, tá tudo muito exagerado. Em termos de paladar, em termos de hábito, em termos de... Tudo, cara, tá tudo exagerado. É o ovo de... Nesse ponto o Renan tá certo, tá? Apesar das vezes ele parecer meio ranzinho, mas é o ovo de ninho com Nutella e, porra, farinha láctea com chocolate. Estala um pudim dentro, e chantilly, o cara... Ninguém quer comer isso, ninguém normal come isso, cara. Isso é demais. É a parada de festa, porra, o cara vai na rave de 3 dias, enche o cu de vodka com Red Bull. Cara, você pode só sair normal, entendeu? Você não precisa ir numa mega festa de 1 milhão e tal. Então, sei lá, cara, tatuagem, sabe, transar com os outros, nego exagera demais, entendeu? Tá tudo muito exagerado. Eu acho que no eixo do exagero, a seleção brasileira tá no eixo do exagero também. Com certeza, tá passando com certeza. por esse destempero. E aí, mas pra mim, a parte mais interessante... que tá sendo argumentado. Tudo bem, a parte mais interessante... Eu concordo com você, mas a parte mais interessante pra mim é como que... Cara, meio que... Eu acho que o aspecto meio evangélico, ele é uma coisa meio... Ele é longo houseado... E isso meio que demonstra na seleção brasileira, cara, sabe? Talvez isso seja tudo meio que, cara, um grande caldeirão cultural que as mesmas coisas estão nelas e, tipo, o Fernão de Magalhães não está dentro, entendeu? A gente precisa do... Mano. Exato, o Brasil é o país dos conquistadores, exploradores, entendeu? E bandeirantes, colonizadores. Esse é o país, é o que ele foi por muito tempo. E o Fernão de Magalhães jamais faria isso. E a Michelle Bolsonaro... Tipo, tem uma semelhança entre o que a Michelle Bolsonaro quer que você faça e como o Neymar age na seleção, entende? Que, tipo, você acha que o Neymar age como a Michelle Bolsonaro esperaria que ele agisse? Acho. Por quê? Porque, por exemplo, a Michelle Bolsonaro tem toda... Não a Michelle, mas vamos lá, o próprio Jair Bolsonaro tem toda essa parada de demonstrar fraqueza. Ele fica demonstrando fraqueza, vulnerabilidade, sei lá o quê. Ao invés do Jair Bolsonaro só ser um cara, meu irmão... faca na caveira, vou resolver as coisas, ele só fica se mostrando o tempo inteiro e nunca faz nada. É uma coisa só for show e sem nenhuma substância. E pra mim, cara, boa parte do que os evangélicos no Brasil fazem é isso. E eu sei que tem pessoas que são genuínas, eu não tô falando das genuínas, eu tô falando das pessoas que não são genuínas, que eu acho que é uma parte considerável, sabe? Isso é muito ruim e eu acho que isso meio que afetou a seleção brasileira, entendeu? Eu sinto que é um espírito meio semelhante. De querer aparecer, né? De querer, mas aparência. É porque...
sei lá, o Pelé provavelmente era um cara que gostava de aparecer. Pra caralho. Mas o Pelé também resolvia as coisas, cara. Ele também sabe, ele não era meio que um born loser. Quando meio que o Bolsonaro é um born loser. O Pelé meio que ele primeiro... Enfim, né, cagando regra pra cara sobre o Pelé. Primeiro ele ganhava, depois ele quer aparecer. O Bolsonaro, ele nunca fez questão de ganhar nada. Cara, mas Entende? eu acho que mesmo no gesto, cara, o Bolsonaro é muito exagerado, entendeu? Total. Porque eu acho que um líder pode chorar. Mas tem que ser uma forma contida. Mas tem que ser tem que ser aquela lágrima suor, assim, sabe? Quase um suor. E o Bolsonaro transformou isso num show de horrores, né? De um ano dele mostrando a barriga dele mutilada, ele nas situações mais adversas possíveis, soluçando e tal. Que é aquela parada, sei lá, quando o Nicolas Ferreira fez a marcha dele pra Brasília, vários caras mostrando... eu não consigo nem andar. Aí tinha um vídeo, sei lá, do Fernando Holliday saindo de um carro, o cara não conseguindo andar, assim. Não tem uma vibe meio evangélica nisso? Você não acha? Tem, cara, mas cara, eu sou... Que é um exagero meio que do sofrimento, meio performático, cara. Cara, mas... O que me pega é tipo... Cara, desculpa, andar de Minas até Brasília realmente é uma puta caminhada longa pra caralho. Você vai sofrer fazendo isso. Mas, cara, por que você não só sofre de uma forma consternada, de uma forma mais contida, mais séria, ao invés de você ter que ficar meio que maximizando seu sofrimento pra mostrar para outras pessoas, entende? Cara, eu não sei. Eu só consigo... Eu não sou tão cético em relação a religiões evangélicas, assim, né? Igrejas evangélicas em geral. Eu só acho que é a lógica do exagero mesmo, cara. O brasileiro hoje, ele tá ultra, hiper, mega estimulado. Eu não sei explicar o que veio primeiro, entendeu? Mas você concorda que isso é associado... Não tô falando que é causal, tô falando que é associado. Cara, mas... É mais comum, mas eu não sei Porque se... Você não acha que Milk Mu, igreja de parede preta, são duas coisas associadas? São, pô, mas desde que tu fala, cara, dessa lógica do exagero, da infantilidade mesmo, entendeu? Exato, é isso. É isso, porra. A criança, quando você vai rir pra ela, você tem que fazer... Quando você tá conversando com o adulto, você pode só dar um... Eu nunca rio. Não, mas você pode só, tipo... E o cara vai entender que você tá rindo. Você não precisa gargalhar. Ou então só chorar pra que ele fale... entendeu? É meio que isso, assim. Acho que o Brasil tá numa regressão etária, cara, em muitos sentidos. Mas tem a ver com... Mas é o oposto que as pessoas imaginam. Tipo, o futebol do Brasil não se tornou austero, de forma nenhuma. Só é uma geração merda. E eu acho que... E eu já dei o meu exemplo. Os caras me chamaram de André Rizek. Inclusive, quem comentou isso vai tomar no cu. Shots fired. Mas é uma questão estrutural, cara. Questão estrutural. Chama eu outro de André Não Rizek. chame, não façam isso. É ofensivo. Me chame de... Galvão Bueno, que é um idoso charmoso. Mas enfim, tem mais... Tem figura paterna por pessoa. Não tem mais pro texto? Tem mais? Cara... Porque eu só achei esse debate todo tão retardado. Eu acho que isso revela, na verdade, um outro ponto. E, de novo, sabe outra coisa que eu acho que coaduna com isso, cara? Porque o Brasil tem meio que duas religiões da terra, assim. E eu acho que a igreja evangélica é meio que síntese, cara, das duas, entendeu? Que é religiões africanas e catolicismo, cara. Com certeza. Tu não acha que é uma coisa meio síntese? Acho. Eu acho que coaduna um pouco do meu ponto isso, assim, no geral. Acho que é mais ainda, né? Mais vivido, mais emotivo ainda, né? Mais pessoal. Mas o ponto que eu ia fazer, cara, é que eu só acho que... E por que eu tendo geralmente a ficar ao lado dos evangélicos? Eu só acho, cara, que a esquerda, pra manter, né, meio que o grosso das pautas, assim... A primeira vez que eu vi alguém falar isso foi um amigo canibal. Eu já tinha falado isso pra você antes, mas tudo bem. Porra, pessoal. Eu me lembro distintamente da Absurdo. gente caminhando nas ruas dessa cidade. Mas tudo bem, era Mas, um amigo, não era canibal, era homossexual, enfim. Distintamente disso. Mas, enfim, acho que a esquerda, no geral, ela precisa aguentar tanta merda, tantos absurdos, hipocrisias, situações constrangedoras, que ela acaba desenvolvendo dentro dela meio com um ressentimento profundo das camadas menos abastadas da sociedade brasileira, entendeu? Ela guarda isso dentro dela, mas ela não pode soltar nunca, assim. Não pode ser acusada de classismo por nenhum segundo, porque isso derreteria todo o discurso. E aí, cara, tem a válvula de escape perfeita. É o crente, cara. Ele fala, crente, filha... Esses crentes, filha da puta... Na verdade, cara, o que tá sendo dito por detrás é, pô, esse pobre, né? Esse cara... Com certeza. Então, por isso que eu fico meio resistente, sabe? Então, mas aí, nisso eu concordo com tudo que você falou, mas eu boto no final, but good, entendeu? Eu sinto que talvez isso seja, cara, uma das poucas válvulas de escape meio que pra alguma manutenção do que é padrões culturais, assim, no Brasil, é meio que o preconceito com crente, cara, sabe? Que é isso, a esquerda, ela é obviamente uma manifestação da elite brasileira, e, enfim, muito antes
da esquerda se estabelecer no Brasil no resto do mundo. Só que é isso, né? Eles são meio que uma elite que não pode ser elitista. E aí a única válvula de escape pro elitismo deles é essa porra desse preconceito com crente. Mas, cara, talvez isso é a única coisa que tá salvando a gente de viver no submundo, entendeu? Talvez Total. se a esquerda meio que só cedesse o espaço cultural Cara, pra Michele Bolsonaro, Eu sou... entende? Posso me revelar um aceleracionista, cara? Eu acho que a única forma do Brasil ganhar o Hexa de novo, cara, é através, cara. A gente precisa de um time. Eu até tuitei isso no dia que o Brasil foi eliminar, cara. O Brasil precisa de um time de jihadistas evangélicos, cara. Precisa de uma geração. Mas eu não sei se eu acredito em jihad evangélico. Pô, mas que existe. Porque eles são muito soft, cara. Precisa de 20 caras, pô. Precisa de 20 Mas eles são muito pastores soft. tupiranis. Precisa de 20 pastores tupiranis. Mas tu Birani é um, porra... Um LARPer? Ele é mesmo, mas... Whack, motherfucker, mano. Sabe? Não, que isso? Ele vai amaldiçoar você e a porra do canal. Pastor Tupirani... Tu vai ser o último. Motherfucker, mano. Você vai ser o último Elias do último Elias. Cara, vai desafiar. Ok, tudo bem. Eu acredito que vai dar tudo certo, mas o meu ponto é que a gente precisava de, tipo, 20 caras assim. Cara, não vai rolar. Mas essa é a única saída, cara. Então é isso, vamos morrer penta. Então não vai acontecer nada. Essa é a única coisa porque Mas sabe... o jogo é bonito, é um fiapo, não é tão sólido quanto as pessoas imaginam. Isso eu concordo. Então não dá pra voltar a algo que meio que nem existiu exatamente, né? Você não pode regredir para um status de joga bonito, que é uma ficção, porra. Você não pode regredir para um romance, você não pode fazer isso. E ao mesmo tempo também, a gente tá perdido. Então eu acho que a gente precisa de um novo alvo, a gente precisa de um novo objetivo. Cara, isso é uma discussão muito interessante, né? Tem pensadores mais arrojados de política na internet que já postularam que tem problemas que são resolvidos através de diferentes graus de engajamento político, né? Uhum. E graus do nível de mudança política. Que é isso, você precisa de uma mudança tão profunda que isso determina que você precisa de um grupo organizado e motivado a tal barra. E aí, em geral, eles separam... Tem problemas que são completos na política, e aí, tipo, meio que ser completo nesse sentido significa que ele... tipo, pra você executar ele, nenhuma das etapas lógicas para que ele seja executado está fora da política. Então tem problemas que são politics complete, tem problemas que são revolution complete, tem problemas que são jihad complete. E aí o jihad complete seria o grau mais alto de problema a ser resolvido. Entendeu? E aí o argumento que esses caras fazem, em geral, é tipo, se você tá fazendo um argumento político para uma coisa que não é politics complete, sabe, que você não consegue resolver através da política normal, é um sinal que o seu argumento é uma merda. Você precisa pensar numa coisa melhor. Mas, se você estiver disposto a tentar fazer algum tipo de revolução, ok, mas reconheça que você está argumentando por um grau de engajamento e um grau de mudança muito mais profundo do que uma mera mudança política. Você está pedindo uma mudança revolucionária, de regime, etc, enfim. E ainda tem problemas que são tão bizarros, mas tão bizarros, que nem uma mera revolução seriam capazes de implementar. Que aí seria um problema jihad complete. Então, imagina... O Afeganistão, eu acho que é um exemplo perfeito disso, né? A gente tem um vídeo no nosso site, se você quiser acessar o conteúdo extra. Muito bom. Entra, é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Que a gente discute, cara, um pouco do governo do Afeganistão e o tipo de política que eles estão implementando lá. Que é esse aqui, né? Como funciona o Talibã. Esse é grátis, né? Eu uso aqui embaixo, você tem que assinar. Tem esses 2 planos. Mas enfim, cara, tem certas coisas no Afeganistão que pra você implementar no Brasil, só com jihad complete, cara. Nenhuma revolução você conseguiria fazer. Coisas no Brasil? Coisa do Afeganistão. Não, sim. Mas tipo assim, tudo, basicamente. Nada do que a gente fala nesse vídeo daria pra você fazer no Brasil, nem sequer com uma revolução, entendeu? Que é tipo, o governo do Afeganistão tem castas, escravidão, esse tipo de coisa, sabe? O que a gente falou nesse vídeo? No vídeo do Afeganistão. Ah, tá. Não, tá. Entendeu? Ah, sim. E aí, onde eu queria chegar com isso? Dá uma volta. Tô dando uma bela volta. Mas é porque esse conceito do politics complete e jihad complete eu acho um take muito interessante. Pessoal, se você gostou dessa discussão sobre evangélico, entra no site que a gente vai colocar um vídeo discutindo o vídeo que o Pedro Doria fez sobre a Michele Bolsonaro e o movimento dos evangélicos na política no Brasil. Então, não perca. A parada é, para você ter jihadistas evangélicos, você precisa ter pessoas com grau de convicção e um grau de sacrifício que eu acho que o protestantismo evangélico neopentecostal do Brasil não é capaz de produzir, entendeu? Eu acho que a ideia de você ter um... Tipo, não existe o conceito jihadista neopentecostal, entende? É igual, tipo, existe um cara que é um jihadista, sei lá,
Deixa eu pensar uma parada bem retardada. Tipo, tem pessoas que são fãs da Apple, tá ligado? Mas existe um jihadista da Apple? Não, óbvio que não. Porque ninguém vai ter esse grau de, tipo, investimento emocional numa marca de computador aleatória, tá ligado? Eu acho que, sem dúvida, é incomparavelmente maior, né? O grau de envolvimento que as pessoas dão na religião. Só que, mesmo as diferentes religiões, elas motivam, cara, um grau de envolvimento emocional que é diferente. Então, você vê o Islã dos caras do Afeganistão, meu irmão, ele era profundamente motivador. Tanto que os caras conseguiram literalmente fazer uma jihad e tomar conta do governo. O Islã dos caras da Turquia já não é mais a mesma coisa, entendeu? Erdogan tá aí. Então, mas compara o Erdogan com o Hibatullah do Afeganistão, entendeu? E aí, tipo, o catolicismo moderno, ele ainda é talvez mais fraco do que o Islã do Erdogan. E aí, cara, o neopentecostalismo, puta que pariu, isso é muito fraquinho. Por que cresce tanto, então, hein? Cresce porque é fraco. Justamente o motivo pelo qual cresce é porque é fraco. Porque hoje em dia as pessoas querem coisas fracas e o evangélico é a forma que você tá servindo de prato cheio pra elas aqui, ó. Ó, você quer uma causa pra você se envolver que não vai exigir lá grande coisa de você? Toma aqui, evangélico, você só precisa ficar dançando numa igreja, o caralho, dando girinho de papa e tudo mais, que você vai ser considerado um grande membro da igreja. Cara, nossa sorte, mas eu não tô falando de todo mundo. A nossa sorte, cara, é que o governo é ocupado por esquerdistas, então o Ministério Público nunca vai denunciar a gente por intolerância religiosa contra o evangélico. Não existe. Eu falaria tudo isso que eu falei do evangélico, eu faria críticas iguais a grupos de esquerda, entendeu? Eu não acho que eu tô falando de intolerância religiosa. Não posso criticar a religião do cara, achar que é uma religião fraca? Porra, acho que, cara, não sei. Tem que ver com o Ministério Público. Mas não vai ter, porque é impossível ser intolerante contra o evangélico no Brasil. Ponto que eu acho eu não acho que os pentecostais são tão fracos assim, porque eu acho que eles carregam dentro deles uma síntese do que o Brasil é agora, cara. Que a gente precisa se acostumar a ser... É um país fraco. E eu não consigo ser reacionário, de verdade. Eu acho que a gente precisa surfar essa porra desse Kali-Yuga, cara. Se eu fosse o Silas Malafaia, eu tomaria como projeto pessoal formar a geração de craques jihadistas do próximo ciclo de Copas, cara. E esse seria o meu grande triunfo pra dominar o Brasil. O Hendrick é meio que uma andada nessa direção. Kaká foi isso um pouco também. Mas a parada Kaká foi isso um pouco também. É possível. I chose to believe. Seremos hexa. Você viu o jogo. Se o Hendrick tivesse botado aquela bola na rede, eu tava contigo, cara. Ali, ó. Faltou pra ele aqui, fatiar. Não, cara, mas eu acho que é possível. Eu faria isso. Esse seria a minha batalha, cara. Seria a minha galgamela. O Hendrick chorou depois de ser eliminado? Porra. Hendrick chora eliminação. Vamos ver se ele chorou. Ele é só um garoto, né? Hendrick é consolado. É consolado. Chorando após ser eliminado. Vamos ver esse vídeo aqui no TikTok. Momento triste, rapaz. Hendrick. Pô, cara, aí não dá, né? Tá adiado! Vai pro seu maior título. É outro jogo, desde que cara. fez em 1950. Talvez ele já chorou alguma vez na vida, cara. Não, cara. Com uma câmera olhando pra ele. O Drake... Imagens. Hendrick chora em eliminação, cara. Chorou não, cara. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Anton? Não, mas ele meteu um choro mais contido, né? Aquela porra. Eu tô de sacanagem, né? Pô, tá viu? Então é possível. Eu acho que essa é a única forma, cara. Eu acho que a gente não vai conseguir... Aquele era garotinho, né? Que tava chorando aqui. Porra, menininho, né? Mas eu não sei se a gente vai conseguir... enfim... Então, eu tento não nutrir saudosismo, eu me preparo pro que tá vindo. Eu concordo com você que não dá pra voltar. Mas eu discordo de que evangélicos is the way, entendeu? Eu não acho que is the way, eu só tô preparado pra ser minoria religiosa, entendeu? Igual, sei lá, o meu avô foi, né? Os pais do meu avô foram. Eu só acho que é isso, cara, faz parte. Eu acho que mas você vai ser... Você é mais... Não vai dar tempo. Não, você é mais minoria religiosa hoje, sendo um cara de direita no Brasil pós 88, do que você jamais seria sendo, enfim... Eu pertenço a menor minoria de todas. Que é o indivíduo. Instituto Milton Friedman. Manda um abraço. Brincadeira, mas... Não, cara, eu acho que ser um homem jovem sensível é uma situação de solidão, né? É ser uma minoria... Eu nem sou mais tão jovem, mas... Continua muito sensível. Muito sensível. Mas é isso, cara. Eu acho que o ponto é esse, cara. Eu acho que o cristianismo pentecostal, o neopentecostal, ele capta melhor o espírito do tempo no Brasil, cara. Que é o do exagero. E por isso que ele vai avançar. Eu não tô dizendo que eu vou me converter, cara. Eu tô dizendo que é o que tá acontecendo. O que tá posto. Ele é a porra do ovo de Páscoa de ninho, com Toblerone, com chantilly, com morango do amor, com a porra toda enfiada. E depois eu sou intolerante religioso. Você é famoso por ter destruído o Milk Moo. É verdade. Uma das coisas que vão escrever na sua biografia é
o homem que fez o Milk Mu falir. Não, pô, Ainda não faliu. O negócio proliferou. Ainda não faliu, mas vai rolar. E aí, quando acontecer, a culpa vai ser sua. Espera outubro. E você tá falando que os evangélicos são igual ao Milk Mu, cara. Não sou igual. É o Milk Mu. Eu acho Quer que aconteça com eles a mesma coisa que você quer que aconteça com o Milk Mu? Não, cara, eu sou total de outra vibe. Eu sou. Sua onda é diferente. Minha onda é diferente, tô numa onda diferente, cara. Minha vibe é outra. Mas é o tempo, cara. O tempo é esse. O tempo que é Neymar chorando, tomando energético, porra, fazendo filho fora do casamento, se arrependendo na igreja, tudo meio turbo. É acelerado, entendeu? É difícil. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado.